Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre juros simples, tá bom? Antes de falar sobre o juros simples, eu vou fazer com você a diferença entre os juros simples e os juros compostos. O que acontece aqui? O juros simples, imagina que você tem aqui, os juros simples. Imagina que você tem aqui um capital de R$3.000, tá bom? Você tem R$3.000. Se você aplicar ele a juros simples, ou você estiver devendo alguém e for juros simples, imagina que eu tenho uma taxa de 10%. Quer dizer que todo mês eu vou pegar aqui, ó, 3.000, vou fazer aqui 10%, se você não assistiu a aula de porcentagem, assista, dá R$300. Só que é o seguinte, nos juros compostos, se aumentar 10% aqui, vai para R$300 também. O problema que agora vai ser o seguinte, no próximo mês, você vai aumentar 10%. No juros simples é sempre em cima do capital inicial, então você vai fazer 10% em cima do R$3.000. Vai dar R$300 de novo. Então agora, no primeiro mês você vai estar devendo R$300 a mais, no segundo mais R$300. Nos juros compostos vem um problema. Você vai fazer agora 10% não em cima dos 3.000, mas em cima do novo valor da dívida, que é os 3.000 que você já devia, ou você já tinha, se você estiver aplicando, mais os 300 que agora você está devendo. Então, na hora que você fizer os 10%, ó, no segundo mês aqui, ó, você vai pagar 330. Então, repare que já aumentou o valor que você vai ter que pagar mais, ou se você estiver aplicando esse dinheiro, pagar mais se você estiver pedindo emprestado esse dinheiro. Ou o dinheiro que você vai receber, caso você tenha aplicado esse dinheiro. Olha, o tema dessa aula hoje não é juros compostos, é juros simples. Então, a gente vai falar apenas de juros simples aqui. Bom, ok? Então, aqui a gente vai falar sobre juros simples. Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho o exemplo dos juros simples. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. Bom, então olha só. Calcule o rendimento e o montante. Gente, rendimento e montante de um capital de R$2.000 aplicado a uma taxa de 3% ao mês durante 5 meses. Fórmulas de juros. Nós vamos ter os juros, que é o seu rendimento, seu a mais, seu lucro. É capital vezes a taxa vezes o tempo. O pessoal costuma falar que é o CIT, né? Juros é igual a CIT. E a gente tem que o montante é o capital mais os juros. Repare o seguinte, quando você tem aqui os juros, é o seu a mais. Então você deixa lá R$2.000 no banco. Você vai emprestar esse dinheiro para o banco. E aí o banco vai te devolver com os juros, por você ter deixado o seu dinheiro lá. Então, isso aqui é o seu juros, é o seu rendimento. Mas quando você vai lá no banco, imagina que o seu juros deu R$300. Você vai lá buscar no banco só R$300? Não. Você vai buscar lá os 2.000, que é o que você deixou no banco, mais os 300, que seria seu lucro. Então, no final, você busca o montante, que é o capital mais os juros. Tá claro aqui? Beleza. Então, qual que seria os juros aqui? Ó? Juros é o capital, que é 2.000. Aqui tem um cuidado muito grande. Então, anota essas duas fórmulas. Ele falou que a taxa é 3% ao mês. E aqui o tempo está em 5 meses. Então, isso aqui é a taxa, 3% ao mês, e o tempo tem que estar em mês. Gente, vamos combinar de colocar sempre o tempo na unidade da taxa. Edi, meu professor na escola fez o contrário. Tudo bem, não tem problema no juros simples. Mas nos juros compostos, depois você vai aprender ele, tem que ser sempre converter o tempo para a unidade da taxa. Então, é melhor a gente já acostumar com isso aqui agora. Então, os dois estão em mês, beleza. Agora, por exemplo, se aqui tivesse 5 anos... O que você ia fazer? Aí você ia fazer a conversão. No próximo exercício eu vou te mostrar como é que faz. Tá bom? Então, beleza, vamos lá. 3%. Gente, 3% é um cuidado muito grande que eu tenho que ter. É 3%, não é só 3, é 3%. O que é porcento? É por 100. Então tem que colocar isso. Eu vejo alguns livros colocando a fórmula CIT sobre 100, para você não ter que colocar o porcento aqui, para você não esquecer. A fórmula é só CIT. Você tem que lembrar que se tem o porcento aqui, eu tenho que colocar sobre 100. Vezes o tempo. Qual foi o tempo aqui?
5 meses. Gente, aqui é o seguinte, qualquer um de cima pode cortar com qualquer um de baixo. Então, esses dois zeros aqui, eu vou cortar com esses dois zeros aqui. Então, os juros ficou 20 vezes 3, 60. 60 vezes 5 deu 300. Eu falei que era 300 e foi sem querer e deu o mesmo valor, hein, gente? Que sorte. Então, R$300. Esse é o seu juros, é o seu rendimento. O rendimento é os juros. Tá? O montante costuma ser chamado de resgate. Tá? Você vai resgatar, é o montante. Então, o montante, que é o que você vai buscar lá no banco, é o 2.000 que você tinha deixado lá, mais os 300 que o banco vai te dar de lucro, né? Às vezes fala lucro, eu já vi um livro uma vez falando ágio, um livro não, uma questão, por exemplo, da IPK. Então, entendam esses nomes, né? Lucro, rendimento, ágio, juros, estou falando do J ali, dos juros. Agora, o que você pega lá no banco, o seu resgate, o seu montante, é o M aqui. Beleza? Então, essa questão era bem simples, queria te mostrar essa questão de cortar os zeros aqui. Beleza, continuando. Calcule o rendimento e o montante de um capital de 4.000. Então, esse cara aqui é o capital, é o C, a uma taxa de 2%, aplicada a um tempo de 3 anos. Opa! A taxa está ao mês e o tempo está em anos. Gente, olha só, eu tenho aqui ano, os três principais, né? Ano, mês e dia. O ano para mês, você multiplica por 12. De mês para dia, você multiplica por 30. Se for no sentido contrário, você vai dividindo, ao invés de multiplicar. Ok? No final, você pode fazer uma regra de 3. Imagina que ele falasse assim, ao bimestre. Eu sei que bimestre, aí você está com tempo em mês. Aí eu sei que mês, você pode fazer uma regra de 3. Imagina que isso aqui é nada a ver com exercício, tá, gente? Explicando essa questão da conversão. Deixa eu até abrir uma folha em branco para isso. Olha só. Aqui. Onde é que está, gente? Tela em branco. Então, olha só. Presta atenção. Não sei se ficou claro aí para você, mas olha só. Imagina que eu falo que eu estou com tempo em mês e o exercício está falando ao bimestre. Bimestre, você sabe que é 2 meses. Então, você sabe que 2 meses equivalem a um bimestre. Aí imagina que você quer passar para bimestre. Você tem lá 18 meses. Como é que você faz? Imagina que você não sabe que é só dividir por 2. Né? Você vem aqui, ó, 18 meses vai ser x bimestres. Você multiplica cruzado, 2x é igual a 18, x é igual a 18 dividido por 2. Você sabe fazer a regra de 3, senão dá uma olhadinha lá na aula de regra de 3. 9 bimestres, ok? Então, qualquer coisa, na dúvida de como converter, monta a regra de 3. Tanto desse é tanto desse. E aí, o valor que ele te deu vai ser x do que você quer. Beleza? Beleza. E aí, agora é o seguinte. Então, eu tenho 3 anos. 3 anos é, na verdade, 3 vezes 12, 36 meses. Porque a gente combinou aqui de colocar sempre o tempo na unidade da taxa. Então, vamos lá. Juros. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante é o capital mais os juros. Ele pediu um rendimento, que é os juros, e pediu um montante, que é o seu resgate, que é o M. Então, os juros aqui vai ficar capital 4.000, taxa 2% vezes o tempo 36. Esses dois zeros vão embora. Então, ficou 40 vezes 2, né? Aqui, ó, eu vou esquecer o zero aqui um pouquinho. 4 vezes 2, 8. Vou fazer 36 vezes o 8. Dá 48, sobe 4, 24, vai dar 28, não é isso? Então, os juros deu 288 e acrescento o zero que eu tinha ignorado. Esse zero aqui, aquele que eu cortei some. Mas aquele que a gente só ignorou, a gente tem que botar ele de volta. Então, 40 vezes 2 vezes 36, 2.880. Esse aí é o juros, mas nós temos também que fazer o montante aqui. Vamos colocar montante, é o capital mais os juros. O montante vai ser o capital, que foi 4.000, mais os juros, deixa eu botar um pouquinho menor, senão não vai caber. 4.000 mais o 2.880.
Então, o montante vai ficar 6.880. Beleza? Então, esse é o exercício básico, o primeiro, de você achar aqui, inclusive, deixa eu sair da câmera aqui para você ver ali a questão da conversão, né? Anota isso aí. Beleza? Voltei aqui. Beleza, tranquilo aqui? É o primeiro exercício. Só que é o seguinte, essa fórmula de juros, ela tem uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas. O exercício pode te dar três delas e pedir uma. A gente começou pela que eu te dou os juros, a taxa e o tempo e pedir. Aliás, o capital, a taxa e o tempo e pedir os juros. Então eu queria saber esse cara aqui. Agora nós vamos fazer os exercícios que pedem outra dessas coisas, sem ser os juros. Calcule o capital que é aplicado a uma taxa de 5% ao mês. Então me deu a taxa aqui. Rende um valor. Opa, isso aqui é os juros, é o que rendeu. Rendeu é os juros. Em um tempo de 6 meses. Repare que a taxa está ao mês e graças a Deus o tempo está em mês, então não tem que fazer nada. Gente, aqui ó, ele quer saber o capital. Calcule o capital, então ele quer saber o capital. A nossa fórmula é capital, é a taxa, o juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros eu já sei que é 900. É igual ao capital, que eu não sei quanto que é, vezes a taxa, que é 5%, vezes o tempo, que é 6 meses. Gente, eu vou reescrever isso aqui agora da seguinte forma. Eu vou só escrever ao contrário. Ao invés de falar que 900 é igual a C vezes 5 sobre C vezes 6, eu vou fazer aqui o C vezes o 5 sobre 100 vezes o 6 é igual a 900. A gente pode fazer isso, isso ajuda muito. O que eu vou fazer aqui agora? Esses dois caras que estão aqui em cima vão passar para baixo. Então, C vai ser o 900 dividido pelo 5 vezes o 6. E o 100 que está aqui embaixo vai passar para cá, multiplicando. Então, o C aqui, gente, ele vai ficar sendo... Você vai fazer essa conta. Isso aqui vai dar... aqui eu preferiria fazer a simplificação aqui. Por exemplo, o 100 dividido por 5 dá 20. Se você quiser fazer a conta, 900 vezes 100, né, que dá 90 mil, dividido pelo 30, acho que dá também, acho que é melhor. Vamos fazer direto. Aqui, ó, nesse caso, eu acho que não vale a pena tanto simplificar, não. Ó, como é que eu fiz a conta aqui, ó? 9 vezes 1, 9. Eu tinha 1, 2, 3, 4 zeros, coloquei 1, 2, 3, 4 zeros. Dividido pelo 30, que é o 5 vezes 6. Corta o 0 com 0. O 9 dividido por 3 dá 3. Eu acrescento os 3 zeros que eu tinha ali. O meu capital ficou R$3.000. Beleza? Esse seria o exercício dele te pedir o capital. Beleza? Então, na fórmulazinha de juros, a gente tinha esse e queria saber esse agora. Tá? No primeiro exercício eu tinha os 3 aqui e queria os juros. Agora eu fiz com capital. Vamos fazer outro agora. Tá? Eu vou dar os juros, vou dar o capital e vou... O que está faltando a gente fazer exercício agora? Pedindo a taxa e depois pedindo o tempo. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então nesse exercício agora, ó, qual o tempo? Então aqui a gente vai querer o tempo. Então a gente tem juros é igual a CIT. Nesse exercício agora, a gente quer o tempo. Qual que é o valor do tempo? Beleza. Então a gente tem aqui o capital de 2.500, rende juros de 525 a uma taxa de 3% ao mês. E aí aqui tem um detalhe. Aqui, gente, eu não tenho a taxa e o tempo, eu tenho só a taxa. E eu falei para vocês colocarem sempre a taxa e o tempo na mesma unidade. Como eu não tenho um deles, eu tenho só a taxa. Então, a unidade que eu entrar a taxa, vai sair o tempo. Então, se a taxa está ao mês, o tempo vai sair em mês. Tá claro isso? Então, vamos lá, fazer a conta. 525 é igual a 2.500 vezes a taxa, que eu sei que é 3%, vezes o tempo, que é T. Então, vou cortar os zeros. E aí, aquele esqueminha, vou escrever de trás para frente. 25 vezes o 3, esse aqui embaixo morreu, né? Ficou só um embaixo, então não precisa colocar. Vezes T igual a 525. Então, os dois que estão multiplicando ali, ó, vão passar dividindo. Se você quiser fazer a conta de uma vez,
vai ficar 525 dividido por 75. Então, o tempo, fazendo essa conta, vamos fazer aqui, né? 525 dividido por 75 deve dar 7, mais ou menos. 35 sobe 3, 49, isso, 525, certinho. Deixa eu só conferir, mas é isso mesmo. 525 dividido por 75 deu 7. 7 o quê? Botei 525 de novo. Deu 7. 7 o quê? Meses. Aquela história que eu conversei com vocês. Se eu entrei ao mês na taxa, o tempo vai sair em mês. Beleza? Tranquilo? Mais um exercíciozinho agora. A gente já fez achando os juros, já fez achando o capital, já fez achando o tempo. Falta a gente fazer agora um exercício pedindo a taxa. Determine a taxa. Então aqui os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O exercício está querendo saber a taxa, que um capital de R$ 4.500 deve ser aplicada para que rendam juros, deve ser aplicado, né? Um capital é masculino. Juros de R$ 900 em um tempo de 8 meses. Aí é importante saber de novo, igual ao exercício anterior. Se eu tenho o tempo aqui em mês, a taxa vai sair em mês. Quando a gente não tem um dos dois, né, taxa e tempo, o que você entrar para um, vai sair o outro. Então, eu tenho que os juros é 900, é igual ao capital, que é 4.500, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que é 8. Gente, eu vou, inclusive, fazer essa conta aqui, ó. Opa, aqui é só 900. 4.500 vezes o 8, eu não precisava fazer o 4.500. Pegava só o 45, ó. Vou até começar a mostrar essas coisas. Facilita um pouquinho sua vida. Da 40 sobe 4, 32, 36. Deu 36 com 0, 360. E a gente tinha ignorado esses dois zeros. Coloco eles de volta. Beleza? Pegou o esquema, eu fiz só o 45 vezes 8, deu 360. E eu tinha ignorado os dois zeros, coloco eles de volta. Beleza? E aí, ó, vou fazer o contrário. 36.000 vezes I é igual a 900. Ou seja, o I vai ser o 900 dividido por 36.000. Corta 0 com 0, esses dois zeros, cortei esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, ficou 9 dividido por 360. Aí eu vou fazer a conta aqui, ó, 9 dividido por 360. Dá 0, porque esse aqui é menor do que esse, fica 90. Dá 0 de novo, pôs 0 aqui, porque ainda era menor do que o 360. Quanto vai dar aqui? Acho que vai dar dá 2, dá 720, né? Dá 720. Deu 180. Toda vez que eu faço subtração depois que eu pôs a vírgula, eu tenho direito a um zero de graça. E agora vai dar 5, vai dar 1.800, resto 0. Então, a taxa deu 0,025. A gente costuma falar em porcentagem. Para fazer em porcentagem, quando a gente pega o número decimal, no caso do 0,025 para porcentagem, você multiplica por 100. Para multiplicar por 100 é só andar com a vírgula duas casas para a direita. 2,5%. 2,5% o quê? Ao mês. A gente costuma só abreviar AM, tá? Ao mês, AM. Ao ano, AA, ok? Ao dia, menos comum, AD seria ao dia, tá bom? Ao semestre, eles costumam colocar AS, A.S, beleza? Mas ficaria aqui esse exercício. E para a gente finalizar, o último exercíciozinho aqui, esse é o mais complicado de todos. Ele pede o capital. Esse a gente já fez, foi o primeiro que a gente fez quando você mudou as coisas. Só que ao invés de dar o juros, eu dou o montante. Dei a taxa de 3% e dei o tempo em mês. Esses aqui são tão complicados que eu não vou nem inventar de ficar zoando com a unidade de medida da taxa do tempo, não. Beleza, e agora? O que acontece aqui? Acontece o seguinte, você vai usar essa fórmula aqui, ó, montante é capital mais juros. Mas você fala, bom, eu tenho um montante, eu não tenho juros, não tenho capital. Só que você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses juros. O que é juros? Os juros não é capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então eu vou fazer aqui, ó, CIT.
ok? E aí, gente, isso aqui, a gente pode melhorar essa fórmula. Essa fórmula aqui, você pode até anotar ela já, é o capital 1 mais I vezes T. Porque a gente coloca isso aqui em evidência, fatoração, que já tem uma noção, mas não sabe fatoração, decora essa nova fórmula aqui para juros simples. Lembrando que essas fórmulas servem só para juros simples. Quando for juros compostos, eu vou falar quais são as fórmulas. Apesar de que a fórmula montante é capital mais juros, ela vai servir também para os juros compostos, mas não se preocupa com isso não. Lá em juros compostos eu te falo. Então aqui pronto, nova fórmula. Então quando ele te der um montante e pedir alguma outra coisa assim, mais complicada, que não seja... quando ele já te der um montante, é bom você usar essa fórmula aqui. Então o montante, ele vai ser 4.720 é igual ao capital 1 mais taxa, que é 3%. Inclusive aqui, nesse caso, eu gosto de fazer 3% aqui na forma de número decimal. Então, dividir 3 por 100 é só voltar 2 casas para a esquerda, né? Então, fica 0,03 vezes o tempo. Qual foi o tempo? 6 meses. Então, vai ficar 4.720 é igual ao capital. Isso aqui vai ficar 1 mais 0,18 dá 1,18. Ok? Então, o capital vezes 1,018 é igual a isso. Então, 1,018 não, 1,18, C é igual a 4.720. Então, C é 4.720 dividido por 1,18. Vou abrir uma tela em branco aqui para a gente fazer essa conta, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida nisso. 4.720, né? 4.720 dividido por 1,18. Como eu tenho duas casas decimais aqui, eu vou ter que pôr a vírgula aqui e acrescentar duas casas decimais. Acrescentei as duas casas decimais, some com a vírgula. Aqui vai dar, acredito que uns 4 já, né? 4? Aqui dá 32, sobe 3, 7, 4. Deu resto 0. A gente fez até aqui. Desce o 0, tem que dar 0. Desceu o 0, tem que dar por 0. Desceu o outro 0, põe o 0 aqui. Eu sei que vocês já pegam direto os 3 zeros e colocam aqui, mas estou explicando como é que é o esquema certinho. Então, no final das contas, essa conta aqui deu R$4.000. Beleza? Então, essa é a última questão de juros simples que vocês podem ter, tá? Então, eu mostrei todos os tipos de exercícios, né? Quando ele pede os juros, quando ele pede o capital, quando ele pede a taxa, quando ele pede o tempo, e esse aqui, que é o plus aqui, que é quando ele pede o capital, só que ele te deu um montante. Quando ele te der um montante, vocês vão usar essa fórmula aqui. Então, resumindo, gente, vocês vão ter essas fórmulas aqui. Voltando aqui, para o início aqui, nós temos de fórmulas. A gente tem que juros é igual a CIT. A gente tem que o montante é o capital mais os juros. E a gente também pode trabalhar com essa fórmula assim, ó, 1 mais I vezes T. Tá certo? Então, essas são as fórmulas dos juros simples. Lembrando que a gente não vai trabalhar nessa aula, não trabalhou nessa aula de hoje com juros compostos. Fechou? Então é isso, gente. Forte abraço e até a próxima.